Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre espaços críticos. A essência dessa provocação será sobre a briga pela crítica nos espaços de mídia, muito baseado aí no meu passar do tempo, aí olhando a ressaca e os desdobramentos da Operação do Rio de Janeiro. Pesquei aí alguns agentes com um cinismo muito absurdo. Tu pega aí o exemplo da analista que falou que se desarma traficante até com pedra. O absurdo é tão grande que até mesmo ela deu um sorriso de canto de boca do tamanho da loucura que ela falou, porque nem ela mesma aguentou o que estava falando. Era um tema que eu queria trazer há algum tempo, que é essa briga pela crítica oficial. Pode até parecer loucura, mas o princípio que vai ser defendido pelos estatistas é o recurso muito importante nessa briga ideológica maluca. O espaço crítico é algo que poucos notam, mas dentro de um estado positivista é o normalizador mais eficiente e sutil que existe. Nessa provocação vou construir um cenário do aumento da positivização do estado até uma manutenção da anestesia social, que é o principal fator da desgraça do Brasil, que nunca evolui. Antes de construir esse cenário, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like, se possível faça uma ajuda para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca bem simples, eu te trago uma provocação e você deixa pelo menos aí o seu like. Eu vou trazer essa briga crítica pela perspectiva de positivismo. Entenda positivismo enquanto ideal de administração de arranjo social que gera códigos de conduta dentro das relações dos indivíduos, visando criar aí algum tipo de piso para uma possível justiça social, um norte de certo e errado segundo alguns princípios normalmente revolucionários. No nosso cenário de potência alta de positivismo estatal, onde o Estado sempre vai forçar uma narrativa para intermediar novos tipos de relações, o analista da realidade, esse analista técnico, é algo fundamental para normalizar e normatizar todos os tipos de interrupções e intermédio do Estado na vida dos indivíduos. Toda regulação que burocratas precisam para reduzir a liberdade dos indivíduos se torna uma realidade muito baseada na função de propagação desse analista. Logo, o analista é o precedente da burocracia social imposta pela elite sobre o cidadão. Então, se tu entender aí que toda imposição estatal ela precede qualquer tipo de mudança, você praticamente aí mata toda a provocação. Inclusive aí a ideia sobre censores sociais. Quando vejo aí alguns agentes políticos falando de influência de agentes gringos no Brasil, o tema fica basicamente nas ONGs que são patrocinadas pelo George Soros. Agora teve aí a USAID americana, mas pouco se fala de qual espaços que eles acabam pagando para as pessoas ocuparem, e que obviamente espaços esses que foram criados há bastante tempo e que foram engordados e chancelados na grande gripe de 2020, que é o papel do especialista, que é obviamente um acadêmico que vai fazer a análise de alguns acontecimentos de maneira técnica, entre muitas aspas, e que esconde bem que dentro das universidades é normal que sempre tenha aí a visão da sociedade e depois a visão técnica, ou seja, tudo sempre tem um propósito e normalmente um propósito social. Os censores formam grupos de indivíduos que estudam essas dinâmicas sociais e fazem críticas à atuação do Estado em determinados setores. O problema disso tudo é o condicionamento das ações de determinada categoria, não baseada na sua eficiência e eficácia ao executar protocolos que vão auxiliar a sociedade, mas sim baseado em conceitos que são determinados pelo polo ideológico que quer que determinado público comece a obedecer. Então, assim, fica meio com um alerta de perigo, porque as pessoas elas passam pelo assunto, mas passam de maneira muitas das vezes rasa. Quando o agente político começa a problematizar algo, quase sempre quer dizer que determinada dinâmica ou categoria social é ou será alguma ameaça para o projeto de terra prometida do campo ideológico. Toda relação que possa se tornar um risco para os ritos de passagem para o mundo ideal será responsabilizado como algo ruim. Então, assim, os grupos paramilitares das favelas do Brasil são peças de segurança em eventuais crises socioeconômicas. Qualquer ameaça ao projeto de poder dos polos
ideológicos, nesse caso da esquerda, receberá aí muita crítica, como acabou recebendo aí a Operação do Rio de Janeiro. Então, para vereadores, deputados e até para o presidente, os meninos do bem com fuzil são trabalhadores e têm que ser respeitados. A opressão na favela é um tipo de arranjo social que a sociedade tem que respeitar, pois são novos jeitos de se viver a vida. E como é um analista acadêmico que está te passando isso, você vai ter que aceitar goela abaixo toda a opressão que a população está passando. Porque, obviamente, todos os censores têm o papel de controle de agentes. Como no Brasil, todo maluco que recebe 50% mais um votos no Brasil todo durante a janela eleitoral se torna dono do país, esses espaços de análise crítica acabaram se tornando aí braços da elite do funcionarismo público para implementar coisa que eles querem. Não precisa de resolver problema algum, é só mandar um especialista problematizar e redirecionar o problema que tá tudo bem. Temos um projeto e tem a administração do Estado. A gente implementa nosso projeto enquanto tenta ali de vez em quando dar uma administrada. O governo Lula é o auge dessa merda de redirecionamento via censores sociais. Tu pega aí o caso da aposentadoria, que praticamente não vai dar em nada. Tu pega o caso das estatais quebrando, praticamente não vai dar em nada. A culpa é sempre aí de um agente metafísico. É o peixe grande do tráfico. É os malandros da aposentadoria, sempre tem um espantalho que vai abraçar a culpa pelo presidente Lula. Então, assim, como a crise econômica acabou se alastrando por todo o país, o aumento da violência e da quantidade de crimes absurdos acabaram reduzindo o potencial do bom bandido, que é o conceito narrativo que controla quase todas as tomadas de decisões de funções de alto impacto na sociedade na área de segurança. Então tu pega todas as decisões do Supremo, todas vão usar a teoria do bom bandido, que se der um livro ele acaba melhorando. E obviamente, não se engane, tudo isso para implementar essa troca de pele. Estamos em uma guerrilha para saber quem vai dominar os conceitos e vai regular a sociedade. Dentro do Estado tem espaços fantasmas que têm como obrigação tentar trocar regras do ordenamento regimentar do Estado sem que os indivíduos percebam, e com toda a interferência do Estado nas relações dos indivíduos já é um tipo de violência. Esses espaços nada mais são que espaços de violadores sociais com garantia eterna, e que eles praticamente não se importam. Eles sabem que estão cometendo violência e vão continuar. Então, assim, amenizar ou glorificar as ações de parceiros que usam os ideais e conceitos do polo majoritário será sempre aí a solução para todos os problemas da violência causada pelo Estado, independente se as nossas vidas foram impactadas de maneira positiva ou negativa. O Estado moderno segue à risca as ideologias modernas, coloca toda a sua fé em mudanças estratégicas e dinâmicas categóricas e forçam a massa a obedecer, as forçando a uma coletividade extremamente idiota. Então, assim, nos levando para um cenário futuro que fica difícil você não imaginar uma espécie de miragem funcional. Esses sensores têm como base anestesiar a percepção da massa sobre medidas públicas, sobre a eficiência e a eficácia dos agentes funcionais administrando o Estado, e servir, obviamente, como freio em qualquer ideia que possa sair do controle narrativo do Estado e dos seus agentes. E como já venho trazendo sobre o colapso de 2027, tu soma aí com os possíveis vitoriosos dessa janela eleitoral, o que fica nítido é que vamos apanhar que nem puta e vamos ter que ficar calado, pois quem manda são os censores. A dificuldade que todos terão de enfrentar e confrontar ideia torta de censor ideológico dentro de um cenário de urgência será gigante, será absurda. O clima do ambiente sempre é usado para chancelar as opiniões do Estado, pois em momentos de crise toda a ajuda virá, obviamente, aí do Estado. Logo, é ele quem dá a última palavra, e a última palavra do Estado será desses censores críticos pagos pelo George Soros. Agora junte a ocupação desses espaços críticos com uma possível vitória da esquerda com o colapso aí de 2027 e reflita a merda colossal que virá para a vida de todo mundo. Muito baseado, obviamente, em algo que eu venho denunciando há muito tempo, que é essa ideia de justiça social. Toda universidade pública do país tem como premissa formar alunos que vão servir a sociedade. Até aí, tudo bem,
tudo lindo, mas como toda guerrilha, a primeira camada é sempre muito bonita. É normal que se implante na cabeça dos formandos que a sua categoria tem débitos sociais com os indivíduos marginalizados. A doutrinação não é sobre se tornar um comunista ou não, mas sim quais as prioridades que o recém-formado vai acabar tendo no futuro. Essa é uma luta por qual perspectiva esses novos formandos vão analisar possíveis mudanças futuras. A magia revolucionária acontece quando ideólogos começam a planejar trocas de conceito, obviamente sem a nuance democrática dos votos pelo sufrágio, porque obviamente é muita burocracia para os intelectuais acadêmicos de esquerda do país, e eles fazem isso contando que os especialistas do país vão lhes dar crédito e autoridade, pois a análise da troca não é sobre o aumento ou a melhora do protocolo de execução da categoria, e sim a retribuição social que a categoria do formando deve para os marginalizados. Veja, a implementação desse julgamento, dessa ideia de que a categoria deve, não transforma o indivíduo em um socialista ou comunista, mas o condiciona em tomadas de decisão futura, e que obviamente não vai adiantar de nada, porque o marginalizado não vai receber nada, pois toda essa merda é só um rito de passagem ideológico de um polo ideológico que nunca se importou e que não se importa com o marginalizado ferrado, o vendo apenas como um capital político. Então, assim, pro segundo bloco, trazendo uma ideia que pode reduzir toda essa palhaçada, vou trazer a ideia de troca técnica, isolamento e troca técnica. A essência vai ser sobre fim das ONGs. A porta de entrada para todo tipo de alienação social é, obviamente, as ONGs. Para quebrar todo tipo de influência dentro do Brasil, acredito que seja necessário não só proibir, mas criminalizar qualquer tipo de ONG. Quando se rastreia quais são as ONGs que recebem ajuda de fora do país, todas têm um perfil muito próximo, que é o perfil de profanar qualquer tipo de relação entre os indivíduos que está estabilizada na sociedade. O foco é ter propaganda de instabilidade social, sabe-se lá o porquê, né? O Brasil, ao meu ver, já é um país bem instável por natureza. Aceitar ONGs é aceitar que vamos ter o derretimento da percepção da realidade dos indivíduos, os levando a se alienar e não ver as merdas que os políticos fazem, além, é claro, de servir como instrumento de controle ideológico. E você deve estar se perguntando o que tem a ver universidade com ONG, porque as ONGs se escoram no diploma dos formandos para ganhar credibilidade. Ela em si é uma casca vazia que vai apenas projetar um formando da universidade. Logo, uma segunda ideia é tornar as universidades com um potencial mais técnico do que ideológico. Acredito que a utilização de uma base de currículo comum dentro de algumas disciplinas, além, obviamente, de reduzir o tempo de sala e de contaminação por professores, acabaria tornando aí a universidade mais técnica e voltada para o utilitarismo de mercado. É uma opção, ao meu ver, mais viável para se reduzir a quantidade de maluco estatista e, obviamente, aí esquerdista. Reduzir a preocupação social e qualquer tipo de tentativa de se emplacar um trauma social nos formandos é bom não apenas para se gerar um potencial técnico no país, como também no auxílio de resolução de problemas do próprio Estado. Evitaria, por exemplo, o vexame de fala torta como a da responsável pelos Correios, que falou que prejuízo é só questão de opinião, que a população estava recebendo, logo não é prejuízo porque a população recebeu. E indo para uma terceira ideia conectada com essa ideia aí da responsável pelos Correios, que é a quebra dessa problematização social, que o pessoal fica arrumando problema para inventar desculpa para loucuras. Sempre falo sobre o norte e princípio dos conceitos usados e o porquê eles são tão relevantes para a sociedade. Esse é mais um problema ligado à falta de noção dos indivíduos em relação a como as coisas funcionam e por que elas foram criadas. Sempre haverá uma nova problematização querendo virar crime, pois quanto mais positivado o Estado estiver, mais fácil de controlar a massa. E a dica é muito simples: entenda qual a demanda de potência
os efeitos de determinado objeto ou existência consegue ser aplicado ou consegue se aplicar, e veja se tem alguma probabilidade de dar certo ou não. Na maioria das vezes você verá que é só drama e loucura de ideólogo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E obviamente, toda essa loucura, falo novamente, é loucura desse modernismo secularista que as pessoas tentam trazer para a vida das pessoas. O mal por trás de quase todas as crises políticas está no fato de que ideólogos pensam em um mundo sem os atritos de hierarquia social, as vantagens de quem está mais acima da hierarquia social, que acabam dando vantagem sobre quem está mais embaixo e acaba gerando aí rancores. O modernismo projeta, esse modernismo secularista projeta evoluções em dinâmicas sociais, visando que as mudanças reduzam esses atritos de vantagens entre a hierarquia social. O problema é que toda vantagem é orgânica, ou seja, vão ter que fazer uma lei para prender Deus ou isso não vai parar. E fica aí a minha provocação para você que chegou até aqui na provocação, que é sobre a sua noção de hierarquia estatal. Você tem pelo menos um pouco de noção sobre a essência das ideias dos grupos por trás dos políticos que você acaba votando, acaba apoiando? Pois saiba que você vota em marionetes que vão obedecer ideólogos nas sombras, que vão obviamente servir a interesses de fora. Então assim, fique muito atento ao foco político que os agentes públicos vêm demonstrando. Como diria o conhecido, o Brasil precisa ser desnazizado. Você deve ter entendido aí. Sem querer ser tendencioso contigo, mas qual o foco do seu agente político? Se ele não focar em quebrar o monopólio narrativo desses espaços funcionais, só sobrará processo e cadeia, beleza? Indo para a moral da história, todo esse caso aí é mais uma vez um assunto grave dentro do país, que foi dissuadido por agentes pagos para manter a desordem aqui dentro. O papo sempre vai ficar aí nesse raso, enquanto esses malandros aí acabam controlando e bagunçando praticamente tudo. E obviamente usando o peso social para tentar emplacar mais e mais narrativa. O humor social vai acabar chancelando todo tipo de loucura a depender do grau de dificuldade em que a sociedade estiver no momento. Nunca se esqueça que não existe uma ideia ruim, só existe uma ideia de adesão situacional. Se a desgraça estiver muito grande, qualquer ideia se torna uma grande ideia. Logo, crise é igual a um mar de ideias de merda. E a única maneira de tentar reduzir isso é quebrando narrativas. Faço um trabalho aqui de formiguinha para umas 100 pessoas na média, porém acho importante apontar e quebrar referências de guerrilha ideológica, pois alguém tem que gritar que o rei está pelado. E te aconselho a fazer o mesmo, beleza? E aquilo, toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito de sagacidade. Não siga os padrões que a massa segue. A crise vai afetar coisas básicas do seu cotidiano. Então foque e estude coisas que possam afetar a execução do seu cotidiano. O que você usa, quais estruturas estão conectadas com você. Além, é claro, de projetar se algumas narrativas que o pessoal está emplacando na mídia fazem algum tipo de sentido. Toda precaução é pouca nesse momento de crise, beleza? A provocação de hoje foi essa, te trouxe alguma reflexão, aquele trato de sempre, segue o canal, deixa o seu like e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço!